Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à nossa proposta de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 31, 32 e 33 do livro de Êxodo, né? No capítulo 31, então, vai começar a narrar Deus agora falando, né, que Ele daria, então, capacidade, destreza, habilidade, plena capacidade artística para que homens trabalhassem nessa construção do tabernáculo, né? Homens que trabalhariam com ouro, trabalhariam com prata, trabalhariam com tecidos. E o texto aqui está dizendo que Deus escolheu dentre o povo pessoas que fizessem essas coisas e deu a eles capacidade artística. Olha que coisa interessante, né? Deus chama Arão e seus filhos para ministrar o sacerdócio, Deus chama Moisés para libertar o povo e Deus chama homens para trabalhar com coisas artísticas. Nunca vai faltar algo, né, para que as pessoas se envolvam nas coisas de Deus. Deus sempre vai nos chamar para trabalhar nos seus planos e propósitos, e uns de uma maneira, outros de outra, outros fazendo isso, outros fazendo aquilo, mas a grande verdade é que há espaço para todos, e a grande verdade é que aquilo que Deus nos chamar para fazer, seja libertar o povo como Moisés, e Deus deu capacidade a Moisés, estou com você, Moisés, ou até mesmo para trabalhar ou fazer coisas artísticas, essa capacidade também vem de Deus. Quero te fazer uma pergunta. Deus provavelmente deu a você capacidades, habilidades, e você sabe disso, isso é nítido em sua vida. O que você tem feito delas? Porque é possível usar coisas que Deus nos deu para trabalhar nos seus propósitos, para o mundo e para as coisas que não têm nada a ver com seus propósitos. Um exemplo, há pessoas que têm uma voz linda, mas que não cantam para Jesus. Há pessoas que as suas mãos têm destreza para fazer obras maravilhosas, mas que às vezes não propagam o reino de Deus. O que eu quero dizer com isso é que Deus nos deu, colocou nas nossas mãos habilidades e capacidades extraordinárias. O que nós vamos fazer delas ou para quem nós vamos usá-las, né? Isso nós precisamos pensar. Capítulo 32, então, começa com a famosa história do bezerro de ouro, né? Diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Versículo 2, respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro, suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam a mim. Todos tiraram os brincos de ouro e levaram a Arão, e ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Olha que coisa interessante, como esse povo tinha dificuldade com o tempo. Se eles esperassem mais um pouquinho, nada disso teria acontecido. Se eles esperassem mais um pouquinho, essa história talvez nem estivesse nas Escrituras, mas porque eles foram ansiosos, preocupados, tiveram pressa demais, não foram pacientes, eles então agora, de certa forma, fazem algo que com certeza deixa Deus triste, deixa Deus, de certa forma, irado, né? O que eles fazem? Eles pressionam então Arão, para que Arão fizesse para eles de certa forma, deuses, né, para que eles adorassem. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é realmente sobre o tempo. Se nesse tempo as pessoas eram apressadas, tinham dificuldade de esperar, imagine agora nos nossos dias, onde tudo é rápido, fast food e tantas outras coisas. E às vezes a pressa nos faz errar. Às vezes a pressa nos faz, de alguma maneira, aceitar coisas que, se a gente esperasse um pouquinho mais, a gente não aceitaria, né? E isso leva o povo a tropeçar. A pressa, a falta de paciência faz o povo fazer coisas que não agradem a Deus. Como você está hoje? Você, de alguma maneira, tem esperado ou tem se precipitado? Porque a precipitação nos leva a errar e a fazer coisas que nos afastam de Deus ou deixam Deus, de certa forma, triste. Outra coisa é um povo que pressiona os seus líderes, né? Esse povo chega então Arão, que aqui era o seu líder, e pressiona Arão, né? E a gente tem vivido em dias de pandemia, dias onde as coisas não são fáceis, né? Seja para os líderes ou seja para aqueles que não são,
Que tipo de povo, como você tem sido para com o seu líder? Você tem pressionado dele, exigido dele uma resposta? Parte das pessoas dizem isso, parte das pessoas dizem aquilo. Você, de certa forma, tem colocado seus pastores, seus líderes, os homens de Deus, de certa forma, e os pressionado a fazer algo? Quero dizer a você, não faça isso. Né? Não faça isso. Quero também fazer uma pergunta a você, líder, pastor, que de alguma maneira está conduzindo um rebanho. Né? Como você lida com as pressões? O que você tem feito diante das demandas exigidas? Né? Que, de alguma maneira, a pressão dos dias, a pressão do povo, a pressão de qualquer coisa, não nos faça errar. E que também a gente nunca seja alguém que vai pressionar as pessoas a tal ponto de que elas errem. Né? Outra coisa que me chama a atenção aqui também é que essas coisas que são trazidas para Arão, né, o ouro e essas coisas, eram coisas que Deus havia dado a eles e tinha um propósito com essas coisas. E qual era esse propósito? A construção do tabernáculo. Mas eles estavam usando aquilo que era para a construção dos propósitos de Deus para construir um bezerro de ouro. Quero lhe fazer uma pergunta. Deus deu a você recursos, Deus deu a mim e a você coisas. E para que nós estamos usando isso? Será que para construir bezerros de ouro? Será que para engrandecer o nosso nome, para fazer um castelo nessa terra? Ou para, de alguma maneira, abençoar aquilo que Deus quer fazer? Esse povo ofereceu as suas coisas para a construção de um bezerro de ouro. E nós? Para que temos oferecido os nossos recursos? Né? Outra coisa é que, aqui ainda no capítulo 32, que me chama a atenção, Moisés ainda está conversando com Deus no monte, e Deus diz a Moisés, né? Moisés, o povo facilmente ou rapidamente se afastou de mim. Versículo 8 diz assim: muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei. Olha que interessante, Moisés estava no monte e eles estavam lá embaixo construindo um bezerro de ouro. Moisés não sabia disso. Moisés não tinha nem noção disso, mas Deus sim. Né? E às vezes eu e você, de alguma maneira, pelos nossos líderes ou pastores não saberem de certas coisas, a gente às vezes não pensa que Deus sabe delas, que nada ficou oculto aos olhos de Deus. Aquilo que às vezes os homens de Deus não sabem, o Deus Todo-Poderoso sabe. E que isso possa gerar em nós temor de viver uma vida pura e reta para Ele. Né? E outra coisa que me chama a atenção é Deus falar a Moisés: esse povo, versículo 8, muito depressa se desviaram de mim. O povo depressa se afastou de mim, me deixou, fez bezerro de ouro. E algo que eu estava pensando sobre isso é que quando Moisés retorna aqui, ele então vê aquela situação e ele quebra as pedras, né, as tábuas da lei, ele fica irado com isso, né, e lógico, a ira, né, de Moisés fez ele talvez fazer algo que não era certo, correto, porque a Bíblia chega a dizer: irai-vos, mas não pequei-vos, né? Então, a ira não pode nos levar a fazer coisas ruins e erradas ou que não são boas, né? Mas, de alguma maneira, toda essa situação gerou tanta coisa. E aí Moisés vai conversar com Arão. E ele fala: o que você fez? Aí Arão fala algo que me chamou a atenção. Ele fala que foi pressionado pelo povo e que fez aquele bezerro e ele jogou aquilo no fogo e saiu aquilo lá, saiu esse bezerro. Mas no versículo, aqui no capítulo 32, no início, vai falar que ele modelou aquilo com suas próprias mãos. Ou seja, Arão sabia muito bem o que estava fazendo. Tanto é que um pouco mais para frente nas Escrituras vai ter um homem chamado Jeroboão, que ele também constrói deuses para que o povo de Deus adore, e ele constrói um bezerro. Sabe por quê? Porque isso era um costume dos povos pagãos naquele tempo. Então, de alguma maneira, Arão estava construindo coisas que ele havia visto para que esse povo adorasse. Né? Se não era algo assim, por acaso, jogou e saiu, não. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Né? E tanto é que o povo se entrega à farra. E isso tem tudo a ver com a cultura daqueles dias, do paganismo, de outros povos e outros deuses. Até porque
Eles viveram muito tempo no Egito e com certeza viram tantas coisas lá, né? E esse é um problema sério, quando de alguma maneira a gente olha as coisas do mundo e quer trazer para a nossa vida, e quer se abraçar a elas, quer fazer com que elas façam parte das coisas de Deus. Isso não dá certo, isso é problema, isso é um erro, né? Que a gente possa entender isso. Outra coisa aqui é que quando acontece isso, Deus fala para Moisés, né? Olha, vou destruir esse povo, Moisés. Vou fazer um povo a partir de você, Moisés. Se Deus falasse isso comigo, ou se Deus falasse com você, talvez a gente falaria assim para Deus: é verdade, esse povo é complicado, esse povo é ruim mesmo. Eu que sou bom, é através de mim, Deus, que o Senhor tem que fazer um povo. Mas olha só o coração de Moisés, ele não. Vai dizer aqui no versículo 11: ó Senhor, por que se acenderia tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que eles libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, os quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Ou seja, Moisés roga a Deus por esse povo. Deus fala para fazer um povo a partir dele, mas Moisés, de certa forma, age com o coração que Deus esperava, que é um coração cheio de bondade e graça, e que olha para esse povo, mesmo vendo o que fizeram, com compaixão, né? E aqui então termina dizendo ainda no capítulo 32 da consequência desse erro, que é morte, que é, versículo 35 diz assim: o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Sempre o pecado nunca vai ser bom. O pecado sempre vai trazer problema. Nessa situação trouxe morte, quando Moisés se reúne com os levitas e de certa forma eles matam aqueles que haviam feito coisas ruins e más. E aqui no versículo 35 fala então de Deus de certa forma punindo o povo. O pecado nunca é bom, o pecado nunca é legal, o pecado sempre vai trazer consequências ruins e más. E aqui então no capítulo 33, ele vai falar da tenda do encontro, que era um lugar onde Moisés se encontrava com Deus. E eu queria destacar algo aqui, que é o relacionamento de Moisés com Deus, que diz aqui: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Olha que coisa interessante. Fala de Moisés e fala de Josué. Fala do relacionamento íntimo de Moisés com Deus, e que Moisés falava como um amigo com Deus. Olha que coisa maravilhosa, o relacionamento tão íntimo de Moisés com Deus. Mas também fala que Josué não se afastava desse lugar. Isso expressa homens que priorizavam a comunhão com Deus, homens que não se afastavam desse lugar onde eles se encontravam com Deus e passavam tempo com Deus. E Deus amava isso, e esses homens talvez foram quem foram, porque priorizaram esse lugar de encontro com Deus. Como você tem vivido? Você tem priorizado esse lugar de encontro com Deus, essa comunhão e relacionamento com Deus? Essa é a grande diferença na vida de homens comuns como eu e você. Que Deus te abençoe e até a próxima.